Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que Jesus Cristo esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. João Souza, consultor agrícola, começando mais um conteúdo, trazendo sempre novidades para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Hoje pessoal, vou estar listando algumas dicas bem bacanas para vocês estarem aplicando na sua produção de abacate, aonde que são dicas simples, certo? Que se você aplicar, garanto para vocês que você vai conseguir ter uma ótima produção aplicando dicas simples, seguindo essas dicas, fazendo que você consiga atingir altas quantidades por árvore e tendo um ótimo pomar comercial de abacate, trazendo os rendimentos fantásticos para o cultivo de abacate aí da sua propriedade. Vou pedir para você deixar aquele gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a identificar se você vem gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal, e se você é novo também, deixa o convite para você se inscrever. Estamos com vídeo semanalmente, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Primeira dica, pessoal, que eu passo para vocês, que é uma dica, eu acho que considerada uma das mais importantes que eu vou listar para vocês aqui hoje, é a escolha da muda, pessoal, de abacate. É a escolha exemplar da muda que você vai utilizar na sua produção. Como assim? É na hora de você fazer a compra, pessoal. Eu vejo muito hoje aí no segmento do cultivo do abacate, onde que a pessoa vai iniciar o cultivo do abacate, o que ela pensa primeiro? Em ver valores de muda, buscar a muda mais barata. Pessoal, esquece isso. Se você não buscar uma muda que seja certificada, uma muda onde que tenha no viveiro, onde que ele tenha referência, certo? Nas mudas que ele faça no viveiro dele, você vai estar adquirindo uma muda onde que você não sabe de onde essa muda veio, qual que foi o processo que o viveirista usou na formação dessas mudas suas. Você não sabe que jeito que foi feito a colheita, de jeito que foi preparada essa semente, e de que jeito foi preparado o enxerto da sua muda. Aí o que acontece lá na frente? Muitos produtores compram mudas baratas e depois faz o plantio, o que passa? 2, 3 anos, a muda morre. Aí o pessoal quer descobrir o porquê que as mudas estão morrendo. E o primeiro passo é você olhar de onde que veio as suas mudas. O que ocorre também? Você não sabe o substrato que esse viveiro está usando na hora de fazer as mudas suas. Porque também existe vários tipos de fungos, doença que é transmitida pelo solo. Então você tem uma propriedade onde que o solo é saudável. Você pega uma muda que vem contaminada, você vai contaminar o seu solo. Você tem que pegar, fazer uma pesquisa. Como escolher uma muda boa? Faz uma pesquisa e volta. Hoje existem vários viveiros que são referência em produção de muda de abacate. Logicamente que você vai pagar um pouco mais caro, mas esse pouco mais caro reflete lá na frente. Você não vai ter que ficar reimplantando muda na sua produção de abacate, e você vai ter uma muda que ela vai atuar em alta performance. Quando a gente fala em alta performance, são mudas de abacate, são abacateiros que vão trabalhar em alta produção. Você precisa ter uma muda boa porque você atinge alta quantidade, porque não vale a pena você ter uma produção de abacate onde que você tem um pomar que não produz altas quantidades. E sendo que você poderia estar atingindo as altas quantidades se você tivesse comprado uma muda boa. Então, a primeira dica que eu passo para vocês é adquire mudas certificadas de viveiro que tem certificação juntamente com o Ministério da Agricultura, aonde que tem um processo ali que é feito na hora de fazer as suas mudas, certo? Onde que você vai ter uma muda de qualidade aí na sua produção. Segunda dica, pessoal, que eu passo para vocês estarem aplicando aí no cultivo seu de abacate na hora, essa aqui principalmente na hora de você fazer a formação ou plantio do abacate da sua região e da sua propriedade, você tem que ver o espaçamento que se adapta melhor às variedades que você vai trabalhar, pessoal. Vocês têm que entender que o abacate são árvores de grande porte, pessoal. O abacate ele não gosta de espaço, né, de terreno onde que ele seja abafado. Eu vejo muito hoje o pessoal pegando aí, fazendo plantio do abacate, seguindo o cultivo da manga. A manga é diferente do abacate, são duas culturas totalmente diferentes, pessoal. Eu tô vendo o pessoal pegando, plantando abacate aí, utilizando espaçamento de 3x4. Por mais que você utilizar o sistema de poda, ser uma muda da outra muito perto e uma rua muito perto da outra. O abacate, pessoal, ele precisa de espaço. Se você trabalhar com abacate onde ele tem espaço, você pode ter certeza que ele vai atingir as melhores condições para produzir altas quantidades. Então, um espaçamento, sempre levando em conta que você pode estar fazendo planejamento a partir das variedades que você vai trabalhar e do solo que você tem, do terreno que você vai plantar. Entendeu? Você pode pegar e fazer esse planejamento e fazer a adaptação melhor do espaçamento para essa região, para esse terreno que você vai utilizar. Então aí a partir de 6x6, bacana pessoal, 6x6 é pequeno ainda, você consegue ainda trabalhar no sistema de poda. Aí para quem gosta de trabalhar no consórcio, né, que eu acho muito vantajoso você trabalhar mais com espaço maior, certo?
na produção de abacate e trabalhar com consórcio, certo? Do que você diminuir a quantidade de espaçamento e aumentar o número de planta, entendeu? Eu acho muito mais vantajoso você pegar e trabalhar com consórcio, o abacate consorciado com milho, com café, né, consorciado com mandioca, com qualquer outro tipo de cultura que se adapta melhor juntamente com o abacate, do que você diminuir muito o espaçamento e aumentar o número de plantas, certo? Então aí a partir do espaçamento de 6x6 até 12x12 é bacana. Vou deixar no card aqui para vocês que querem entender um pouco sobre espaçamento de abacate, um vídeo onde que eu falo sobre espaçamento de abacate. Terceira dica, pessoal, que eu passo para vocês que é muito importante hoje, é o planejamento na hora de você fazer tanto o plantio como o planejamento na hora de você fazer a comercialização da sua produção de abacate. Vamos falar mais no planejamento do plantio, né? Vamos deixar o planejamento comercial para um outro vídeo, vamos estar falando mais do planejamento do plantio. Por quê? O que eu vejo muito, pessoal, e hoje em dia, o pessoal, né, iniciando na produção de abacate, fazendo o quê? Não fazendo uma pesquisa, não indo em busca, né, de você estar estudando sobre o segmento, buscando quem é referência no mercado em produção de abacate. Então você precisa ter um planejamento. Mas como assim um planejamento? Planejamento de que muda você vai atuar, né, de que muda você vai produzir, de que muda se adapta melhor à região que você está, entendeu? Se você vai utilizar sistema de irrigação, se você não vai utilizar sistema de irrigação, se você tem água na propriedade, se você não tem, entendeu? Se naquela região ocorre geada, se é uma região muito quente, então você faz um planejamento, entendeu? Você planeja como que você vai atuar nesse período do plantio até, né, os primeiros anos de safra, e traz um ótimo resultado na hora da produção, porque você não vai errar, certo? Na hora de fazer um plantio, na hora de fazer um plantio adensado, um plantio decrível, né? Um planejamento de como que você vai atuar se você tiver algum tipo de doença, né, prejudicando a sua produção. Então essa dica é muito importante. Faça um planejamento no segmento da produção de abacate, entendeu? Busque quem é referência no segmento do abacate, busca aí ter auxílio de um consultor agrícola, de um técnico agrícola, ou até mesmo de um agrônomo. Busque esse tipo de informação na hora de fazer o planejamento da sua produção de abacate. Quarta dica, pessoal, que eu passo para vocês hoje, que é uma das dicas que eu acho que faz muita diferença na hora de você fazer um plantio de abacate, ou na hora de você ter uma alta produtividade e qualidade nos frutos também. É você trabalhar com árvore no sistema de poda. No começo, né, já nos primeiros anos de vida do abacate plantado nesse terreno, você já entrar no sistema de poda. Vou deixar no card também, onde que eu tenho um vídeo onde que eu falo sobre poda no abacateiro, onde que eu mostro na prática para vocês como que a gente faz aqui no território de produção de abacate aqui, a poda no abacateiro. Vou deixar no card. Por quê, pessoal? Hoje em dia a poda traz muito benefício. Na produção de abacate, ela faz o que? Ela aumenta a produtividade do abacate, ela aumenta a qualidade do seu fruto, certo? Aumenta de produção por quilo, porque quando você tem uma árvore mais pequena, de porte mais baixo, você consegue fazer o manejo adequado. Qual que é o manejo adequado? Em busca de doença que estiver afetando a sua produção. Então você tem o fácil acesso, né? Porque se você deixar o abacate crescer, é um abacateiro que vai atingir 20, 25 até 30 metros, entendeu? Como que você faz o manejo desse abacate? Não tem como. Então, quando você utiliza a poda, né, a poda adequada, entendeu? Cada variedade de abacate tem um sistema de poda. Qualquer tipo de poda que você vai fazendo aí, a torta à direita na produção de abacate, porque se você não fazer uma poda de qualidade, uma poda certa na produção sua de abacate, vai ter prejuízo na hora da produção de abacate. Então o sistema de poda ajuda também na qualidade dos frutos, porque na hora de fazer a colheita do fruto, certo? O seu colaborador, ele vai ter um fácil acesso, entendeu? Uma fruta que caia no chão não vai identificar porque ela está mais baixa, entendeu? O seu colaborador vai ter uma árvore mais fácil de trabalhar, isso vai render mais no dia dele também e na sua produção. Quinta dica, pessoal, que eu passo para vocês também, na hora de vocês estarem iniciando, ou até mesmo para você que já produz abacate, é a hora de você fazer o planejamento de irrigação dessa lavoura de abacate aí que você vai estar cultivando. Você tem que entender uma coisa, você tem que ver a quantidade disponível de água que você tem na propriedade e entender qual que é o clima e a região que você está. A região que você está, ela tem chuva na época certa que o abacate necessita. Se é uma região onde que é escassa de água, certo? É uma região onde que não chove, entendeu? Ou se é uma região onde que a propriedade não tem água. A partir disso, você vai escolher, certo? O sistema de irrigação que você vai utilizar. Pessoal, você tem que entender que irrigação, ela varia da região que você está, do clima que você está. Sempre lembrando que se você for trabalhar
Produção de abacate, se você tiver um bom orçamento, se você tiver um dinheiro bacana para investir numa irrigação por gotejamento, bacana, melhor, sensacional, entendeu? Vai lá e investe. Mas a realidade não é assim que funciona. Muita gente entra na produção de abacate com um pouco de dinheiro, entendeu? Com pouco investimento. Então, por isso que eu sempre falo, certo? Se você não tem um dinheiro para investir ainda numa irrigação, preste bem atenção no clima. Se você estiver numa região onde que chove no período certo, ou chove, né, onde que o abacate necessita de água, você pode trabalhar normalmente sem irrigação. O abacate ele não é uma árvore que necessita de grande volume de água, vamos dizer assim. Se você irrigar muito, né, se você trabalhar com muita irrigação e tiver muita chuva na região que você está, o solo vai encharcar, certo, de abacate. O solo vai enxertar, o que, que vai fazer? Se você tiver em período de safra, o próprio árvore vai abortar o fruto. Por quê? Porque o pé de abacate ele não resiste a solo muito encharcado. Tanto que vocês, na hora de fazer a irrigação, uma dica que eu passo para vocês aí, preste bastante atenção nas folhas do abacateiro. Ele mesmo demonstra, se tiver muito amarelada e com muita perca de fruto, o solo está muito encharcado. Então você pega a irrigação, você se adapta à região que você está. Se você tiver um investimento bom, entendeu? Você pode, né, trabalhar com a irrigação por gotejamento. É a irrigação que mais traz benefício hoje em termos de quantidade de água por árvore, entendeu? Onde que você tem um controle maior. E caso você tenha numa região onde que não chove e você precisa da água, você infelizmente vai ter que investir em uma irrigação. Uma irrigação por gotejamento, por aspersor, ou igual nessa lavoura que a gente está, onde que a gente aqui não utiliza nenhum tipo de irrigação fixa, entendeu? Quando a gente necessita fazer a irrigação dessa lavoura, a gente entra com um tanque de água, mas graças a Deus, essa região que a gente está, interior de São Paulo, na região de Mojimirim, referência em produção de abacate no interior de São Paulo, são região onde que chove bem na época que o abacate necessita. Então, em termos de irrigação, pessoal, é a dica que eu passo para vocês. Tenta adaptar a irrigação, né, que você precisa aí. Pegar, ver o investimento que você tem, ver o clima que você está, aí você faz um planejamento bacana, mas tenha um planejamento para irrigação, que é muito importante. Pessoal, a sexta dica, simples e bacana também, se você aplicar, traz bastante resultado na lavoura do abacate, é o solo, pessoal. É você sempre manter algum tipo, né, de planta plantada nesse solo. No caso, nessa produção aqui, a gente não está utilizando o sistema de consórcio, mas a maioria a gente utiliza, porque eu acho que quando você trabalha com o consórcio, traz um grande benefício para vocês em termos de lucro no final da safra. Aqui a gente optou por não estar trabalhando com consórcio, mas como vocês podem ver, o solo sempre estamos utilizando um pouco de braquiária e tem outros tipos de planta aqui que retém a água do solo. Como a gente estamos em período de chuva, né? Estamos no mês de janeiro de 2022 aqui, nessa região, a gente sempre deixa, né, algum tipo de planta em cima, algum tipo de mato, porque é uma ainda que não faça evaporar muito. Eu vejo muito, sabe, o produtor fazendo o quê? Metendo um gradão no meio da produção de abacate, deixando isso aqui por terra, entendeu? O que acontece? Você não vai ter o mato, entendeu? Você não vai ter o mato ali crescendo no meio da sua lavoura, mas o que acontece? A umidade do solo vai evaporar muito rápido, certo? Com o clima quente, entendeu? Então a dica que eu passo para vocês, sempre mantenha algum tipo de planta, algum tipo de sistema para que ocorra a umidade sempre mantendo no solo, pessoal. E a sétima dica que eu passo para vocês aplicarem aí no dia a dia na produção de abacate de vocês, é uma dica mais importante que eu acho que se o produtor seguir a risca, ele sempre vai conseguir ter as melhores produções, onde que ele sempre vai conseguir atingir as altas quantidades de quilo por abacate no seu pomar. O que que é, pessoal? Manter a preservação das abelhas, pessoal. Eu foco muito nesse tema. Como vocês podem ver nessa produção de abacate que a gente tem aqui, ó, a gente tem esse espaço, como vocês podem ver aqui, ó, é um espaço de mata nativa da região. Aqui são 12 alqueiros de puro mata preservada, pessoal, onde que no meio dessa mata existe colmeias de abelha, entendeu? Onde que na hora que o abacate abrir a floração dele, automaticamente daqui, como vocês podem ver, elas vão estar atuando aqui na produção de abacate, fazendo a polinização dessa lavoura de abacate que a gente estamos aqui. Então, pessoal, eu foco muito, certo? Se você não tem nenhuma área de preservação na sua propriedade, busque, né, um espaço, busque plantar algumas árvores nativas, porque ali no meio vão vir abelhas, né, procriadas ali, vão fazer colmeias ali, e você vai ter uma aliada que nenhum tipo de técnica
vai conseguir dar uma alta produção para vocês, a não ser elas, entendeu? Elas trazem um ótimo benefício para vocês, porque na hora da gente fazer, a hora que o abacate abrir a florada, ele vai precisar das abelhas para fazer a polinização. De 100% da polinização do abacate, 80% são as abelhas que fazem, os outros 20% são insetos, né, da própria natureza que faz também a polinização, mas de 80% da polinização do abacate são as abelhas que fazem. Então é muito importante na hora de você ter, na hora de o abacate abrir a florada, você ter as abelhas por perto, entendeu? Porque vão ser elas que vão fazer a polinização. Então tem aí, né, tira um espaço do seu espaço, da sua propriedade, e plante algumas árvores se você não tem nenhum tipo de reserva aí. E garanto para vocês que na hora que essas árvores começarem a crescer, muitas colmeias de abelha vão estar por perto da sua propriedade, e automaticamente, a hora que abrir a florada, elas vão estar fazendo a polinização de abacate. E se você já tiver um pomar já saudável, né, um pomar com mudas, né, de abacate saudável, seguindo todas essas dicas aí que são simples, né, mas que são necessárias na hora de você ter um pomar, e se você utilizar todas elas, você consegue atingir uma alta quantidade de quilo por árvore, né, atingindo numa boa performance da sua árvore da abacateira. Então, preserve as abelhas, pessoal. Evite entrar com produto químico, né, na época que elas estiverem atuando, né, fazendo a polinização, porque são a época que elas vão estar mais envolvidas no meio do pomar de abacate. E mantenha a preservação que eu passei para vocês aí. Dicas simples, mas que eu garanto para vocês, se vocês souberem aplicar aí no dia a dia de vocês, vocês vão conseguir atingir as melhores safras da sua propriedade aí, e sempre trazendo um rendimento financeiro para a sua propriedade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei, isso ajuda sempre a gente a identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal. E se você é novo também, deixa o convite para você se inscrever. Estamos com vídeo semanalmente, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês. Vou deixar no card aqui também um vídeo sobre polinização de abacate, onde eu mostro na prática como que as abelhas fazem o trabalho de polinização do abacate na safra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.